Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pode Engravidar, o podcast que fala de gestação e maternidade aqui no Reino Unido. Eu sou Nayara Pegoraro, eu sou consultora materno-infantil, especialista em sono infantil e amamentação. E hoje temos uma convidada muito especial, estou muito empolgada para ter essa conversa. Se apresenta pra gente. Olha pra onde? Pode olhar pra mim? Pra mim, é. Oi, gente, meu nome é Angel, moro aqui na Inglaterra há 22 anos. Sou personal trainer e tô me sentindo muito lisonjeada por estar aqui hoje e quero muito dividir a minha história com vocês. Perfeito. Bom, como a gente fala de gestação e maternidade, eu sempre começo com a pergunta: como foi engravidar pra você? Você teve dificuldade? Foi fácil? Quando você decidiu querer ter um filho? Conta pra gente. Nossa, a gente tem tempo? Temos! Porque foi uma luta. Eu nunca quis ser mãe antes dos 35 anos. Porque é aquela coisa, eu quero me formar, eu quero viajar, é aquela coisa, né? E falta de informação. E aí, quando deu 35 anos, eu falei, agora vamos. Não foi. 36, 37, 38. Tentando naturalmente. Naturalmente. E aí, não, quando foi com 37 anos que eu vi, passou 2 anos, não acontecia nada, eu falei pro meu marido, tá estranho isso, vamos investigar. Fizemos todos os tipos de exame, nada. Aí eu falei, Gu, a gente não tem tempo pra esperar, vambora. Fui pro Brasil e comecei a fazer, né, a FIV. Tiramos óvulos várias vezes. No total, foram 6 tentativas de IVF, de FIV. Sim, então vocês foram pro Brasil, você não. Só pra recapitular. Vocês dois, ninguém tinha uma condição de falar, não pode ter. Não tinha. Tá, então naturalmente vocês não conseguiram engravidar, apesar de não ter um diagnóstico, porque, Sim, certo? sim. E aí vocês foram para o Brasil e começaram o processo de FIV, que é de inseminação artificial. Sim. E aí a gente tinha um médico X, a gente conseguiu tirar com ele, na primeira vez, 8 óvulos. Pela minha idade, muito pouco. Mesmo eu tendo uma reserva ovariana muito alta, era muito pouco. E aí fizemos a primeira, colocamos 2 bebezinhos de primeira, não deu certo. Passou um mês, colocamos mais 2 bebezinhos, não deu certo. Foi aí que o meu mundo desabou. Porque na minha cabeça era, a primeira talvez não dê, tá ok. Na segunda eu tinha certeza absoluta que eu ia engravidar. Uhum. Gente, ali pra mim eu tive um baque muito grande, tipo, um choque. Eu quis me isolar de todo mundo. Eu não queria falar com meu marido, eu não queria falar com família, eu não queria falar com ninguém. E aí eu peguei e me retirei por 2 semanas. Tipo, eu viajei sozinha e fui colocar a cabeça no lugar, porque eu tava realmente muito... Tá fora de mim, sabe? Eu não aceitava, brigava, Deus, por quê? Por que eu tô passando por isso? Aquela coisa. Chega até a arrepiar, Ave Maria. Espero não chorar, gente. Então tá. Aí eu falei, vamos dar um break agora, que eu tô cansada psicologicamente e tal. Aí vamos tentar novamente. Passou um tempo, fui pro Brasil again. Gente, a mistura do português com o inglês. Não tem problema. Fui pro Brasil de novo. Vamos tirar novamente, porque eu já não tinha mais os embriões. Porque você faz um funil, né? De 8 óvulos, embriõezinhos que a gente tinha, sobrou 4. E foram os 4 que eu coloquei. E aí, de novo, a gente conseguiu 17 embriões dessa vez. Né? Só que desses 17, vai o funil, sobraram 10. Dessa vez eu fiz diferente. Eu cheguei pro meu médico e falei pra ele, eu quero a biópsia de todos esses embriões. Todos. Não importa quanto isso vai custar. Eu tenho gente que vai me ajudar. Ele tem certeza? Eu falei, absoluta. De 10 embriões, somente 3 eram bons. 3 eram euploides. Gente, essa linguagem aí eu aprendi. Euploides é um bebezinho bom pra implantar que não tem doença nenhuma. E aí, fiquei super feliz. 3, né? Maravilhoso, bora lá. Aí eu falei, dessa vez também não quero colocar 2. Eu vou colocar 1. Coloquei 1. Não engravidei. Aí eu falei, gente, não é possível. Aí eu parei, falei, não, vamos dar um break, vamos embora pra Londres, vamos viver a vida. Porque quando eu comecei essa trajetória toda, eu parei a minha vida. Imagino. As minhas seguidoras sabem, eu parei de fazer. Eu tinha um desafio da Angel, que eu lançava todo mês. Eu tinha uma marca de biquíni.
Eu tinha várias coisas acontecendo. O Battleground, meu personal trainer, eu parei, eu não conseguia viver, eu não conseguia olhar pra frente, porque eu tava parada, sabe? Faltava alguma coisa, parecia que eu não me sentia mulher. Por que que todo mundo engravida menos eu? Sim. Qual que é o problema? Se eu tivesse um diagnóstico, beleza. Mas eu não tinha. Isso todo o processo você fez no Brasil, então você passava temporadas lá, certo? Isso. Eu sei que a gente vai chegar ali no final, mas como é essa preparação? Acho que algumas pessoas podem ter essa dúvida. Qual é essa preparação pra fazer a FIV? Eu falo assim, eu sei que tem todas as injeções que você tem que tomar, mas Sim. conta um pouquinho, se você puder, explicar Sim. um pouco mais para as pessoas também saberem, porque parece um processo fácil do Não jeito que você é. tá contando aqui. Não. E eu sei o que Eu tô não é. resumindo. Parece, eu fui lá, fiz isso. Não é bem assim, né? Não é. É assim, é um processo... Acho que pra mulher é um processo muito mais doloroso do que pro marido, né? Porque o marido, ele só dá o suporte. Agora, a gente... É o emocional, é o físico, é tudo, porque você toma aquela pancada de hormônio. Então, vamos lá. Primeiro, eles vão ver qual é a sua reserva. Meninas, muito importante, você quer engravidar, vai fazer o seu exame de antimileriano. Porque se você não tem uma reserva boa, você tem que correr atrás. E tempo é óvulo. Tempo é óvulo. Pra nós Boa. mulheres, tempo é óvulo. E aí, eles vão ver a sua reserva. Como eu tinha uma reserva boa, eu não precisei tomar altas doses de hormônio. Então, eram doses ok. Graças a Deus, eu também não enchei muito. Eu não tive essas coisas, porque pode acontecer. Efeito colateral, né? Dependendo da dose, você incha muito a barriga. Fiquei assim, um pouquinho com a barriga inchada e tal. O que me deu muito foi sono. Tinha sono, gente. Tinha sono que eu não tive na gravidez, eu tive quando... Fazendo procedimento. Fazendo procedimento, E aí, você tem que ficar indo no médico toda semana, vendo os folículos. Folículos são os seus... como é que fala, gente? Os seus óvulos. Pra ver se eles estão crescendo. Se não estão crescendo, aí eles vão aumentar a dose. Então, é um processo aí, ó, de um mês. Indo e vindo, fazendo transvaginal pra ver os folículos, como eu falei. Depois que tá tudo certinho, que os seus folículos chegaram numa espessura, acho que é 18 milímetros, se eu não me engano. Ela já decorou até o... Gente, eu sei tudo! Especialista aqui. Eu acho que é isso. Me corrija se eu estiver errada. Aí a gente marca, né, pra poder tirar. Quando tira, tem que fazer a sedação. Você dorme. Essa é a pior parte. Eu tenho pavor de Lembrar. dormir. Ai, não gosto. E aí, você vai, eles te sedam, você dorme. É 15 minutinhos, é muito rápido, mas parece que você tá ali, groga uma eternidade. E aí, eles tiram os óvulos. Aí, tem a opção. Se você tem um parceiro e quer já ter o bebê, o parceiro vai estar ali no mesmo dia e ele vai Os espermas. vai colher os espermas. E aí, eles vão já mexer tudo ali e já botar pra ver quantos bebezinhos vai se formar. Quantos embriões, né? Agora, se você não tem um parceiro e você só quer congelar o óvulo, parou ali. Congelou o óvulo, acabou. Aí, quando você tiver o parceiro, você pode usar os seus óvulos. Mas não é o meu caso. E aí, depois que você congela os óvulos, aí começa outra parte do procedimento. Que aí você tem que preparar o seu endométrio. O endométrio tem que ter uma espessura X para poder receber o embriãozinho. E muitas das vezes, não o meu caso, mas muitos casos eu já ouvi dizer que se o seu endométrio não tem a espessura certa, você não consegue colocar o embriãozinho, né? Não vai vingar. Não só isso também, você tem que fazer os hormônios, tem que medir os hormônios, que é o progesterona e o... Estrogênio, isso mesmo. Tanto que, em uma das vezes, eu prontinha pra colocar o embrião. Pronta pra colocar o embrião. 5 dias antes de colocar o embrião, você tem que medir o seu progesterona. Ele tem que estar acima de 1. Alguma coisa assim? Não lembro, gente. Enfim. E um dia antes de colocar o embrião, ele tem que estar também num valor X. Um dia antes de eu colocar, o meu médico pegou o meu resultado e falou assim: Angel, isso lá no Brasil, com data marcada para voltar para Londres. Gente, tô resumindo, viu? Não vamos poder colocar. Aí eu, ali, morri. Nossa. Falei, como assim? O seu progesterona tá muito alto, passou a janela de implantação. Gente, meu mundo acabou. Falei, e eu tinha tanto plano já, por isso que eu falo, não criem expectativas. Isso é uma das coisas que eu aprendi durante essa fase. Não só nesse procedimento, mas em tudo na vida, gente. Amizade, relacionamento, família,
trabalho. Não crie expectativa, porque isso mata a gente por dentro. E aí, eu criei muita expectativa. Falei, meu Deus. Ele falou assim, olha, fica no Brasil no Natal. Isso era perto do Natal. Fica no Brasil no Natal. Até 5 de janeiro, a gente coloca. Aí eu falei, eu tinha Natal programado em Londres. Eu tinha viagem marcada de Ano Novo. Tipo assim, aí eu falei, eu não quero passar o Natal no Brasil. Eu quero voltar, eu quero ir Ainda embora. mais nessa ansiedade, né? Do que Quero vai ir embora. acontecer. Eu não planejei nada. E eu sou a pessoa que eu planejo. Se tudo sai fora, eu já fico doida. Aí eu fui embora. Enfim. Mas é isso. Se o seu progesterona não tá com a dosagem certa, você também não consegue implantar. E isso aconteceu comigo na primeira e na segunda tentativa. O meu médico não dosou minha progesterona. E nenhuma das vezes. E eu achava muito estranho, porque eu sabia que tinha que dosar. Só que eu acreditei no médico. Falei, ele sabe o que ele tá fazendo. Eu não questionei, em nenhuma das vezes, por que você não me pediu o exame de sangue de progesterona? Enfim. Então, isso é muito importante. Aí você vai lá, mede o progesterona, se tá tudo ok. Progesterona ok, estrogênio ok. Endométrio, espessura ok? Vamos implantar o embriãozinho. Aí eles vão lá, o embrião, você tem 2 opções, né? Implantar congelado ou fresco. Eu implantei congelado. Então, a gente congelou esse embriãozinho. Aí, eles marcam a data certinha, eles descongelam o embrião. E aí, você vai lá na sala. Gente, o procedimento é muito rápido. É como se você estivesse fazendo um Papa Nicolau. Eles vão colocar... Eu não sei como é que é o nome daquilo. Ah, eu não sei o nome também. Gente, aquele pato, aquele bico de pato. Isso, aquele bico de pato transparente, sabe? As mulheres, a gente mulher sabe. Aquilo ali é... Não. Forceps não. Aí, você vai lá na clínica, tal, o esposo não precisa estar presente, mas ele precisa autorizar colocar. Se não tem um documento em cartório, se ele não autorizar, não coloca o embrião. Ah, legal, eu não sabia desse documento. Gente, é tanto documento que eu assinei que eu falei, meu Deus do céu, eu tô assinando a minha vida aqui. Sim, e você tem que assinar, se Deus o livre guarde. Se eu morrer, o que faz com os embriões? Se o pai morrer, o que faz com os embriões? É bem burocrático, sabe? É bem sério. Enfim, aí você vai lá na sala, aí tem uma televisãozinha, depende do consultório, porque o primeiro consultório parecia um açougue, frio, uma coisa horrorosa. Gente, eu sofri horrores. Uma coisa horrorosa, fria. Sabe quando você entra assim, não tem energia, não tem nada, parecia um açougue. Era isso. Acabou o procedimento, o médico colocou e foi embora. E eu lá deitada assim, ó. Ele só falou, boa sorte. Nossa. Juro. É que eu não posso citar quem é, mas enfim. Enfim, já nessa outra clínica, que aí eu troquei e tal, tudo perfeito, tem a tela, você vê eles pegando um embriãozinho, colocando naquele negócio no seu nome, gente. E aí, eles pegam, traz uma sala, vai pra sala onde a gente tá deitada, né, lá. E aí, você vê todo o procedimento, ele colocando a cânula, acho que é com a cânulazinha, bem fininha, colocando lá dentro do nosso endométrio. E dali, gente, é só orar. E foi o que você fez. Foi o que eu fiz várias vezes e deu certo. Na última tentativa, que eu já tava cansada, eu falei, Gu, se a gente não der certo aqui agora, no Brasil eu não volto mais. E a gente vai tentar pelo NHS, porque eles já tinham me chamado. Só que eu tava enrolando eles, né? Ah, tá. Você já tinha entrado, então, na fila pra fazer aqui? Já. Comecei aqui, só que eu não tava feliz de fazer aqui, sabe? Eu falei, eu quero fazer no meu país, eu quero falar com o médico na mesma língua, aquela coisa, sabe? E aí, quando eu engravidei, que eu cheguei aqui em Londres, eles me ligaram, pode vir pegar os remédios pra começar o seu tratamento. Só que eu não sabia que eu tava grávida ainda. E eu falei, vamos esperar fazer esse teste. Eu não vou responder eles. Fiz o teste positivo. Eu falei, amor, e agora? Eu falei, vamos esperar 8 semanas. Porque Deus o livre guarde, acontece alguma coisa, a gente tem um plano B, que é o NHS. Porque o NHS souber que você fez em outro lugar, eles cancelam na hora o seu tratamento. Sim, porque é como, você já tem um filho, né, por exemplo, agora, e aí você meio que sai da fila de prioridade deles também, né? Uhum. Exatamente. Assim, é um processo bem doloroso, gente. Por isso que eu falo da importância do exame antimileriano, porque se eu tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje, gente, com certeza eu teria congelado meus óvulos quando eu tinha 30 anos, para não ter que passar por tudo isso que eu passei. E depois que eu contei, dividi a minha história, meu Deus do céu, eu não estou sozinha. Não está. É milhares.
Arrepiei. É milhares de mulheres. Muitas me escreveram, muitas ainda me escrevem contando, meu positivo. Gente, é muito sofrido pra mulher, credo. É uma coisa assim que eu não desejo pra ninguém. Eu posso imaginar. Porque não é uma coisa, como você disse, se você soubesse antes, você teria feito. Não foi Com algo, certeza. eu fiz porque, né, sei lá, eu sabia, mas eu take the risk. Não, não foi arriscado. Foi porque Não. você realmente não Não sabia. sabia. E aí, quando você... Então, foi 6, né? Na sexta vez. Sexta Meu vez. Deus. Na sexta vez que... Ai, tá. Vamos voltar lá. Aí eu troquei... Aí tocou no meu coração que eu não queria mais ir pra aquela primeira clínica. Sim. Isso foi outubro do ano passado. Falei, Gu, eu não tô feliz com esse médico. Eu preciso de alguém que me acolhe, sabe? Achei o médico muito frio. E aí eu fui nessa clínica que eu tanto amava. Não sei se pode falar o nome da clínica? Pode, claro. A Mater Prime, que é a número 1 na América Latina. Foi super bem acolhida. E outro nível, gente. Meu Deus do céu, outro nível. E aí, nessa última vez, o médico falou assim pra mim. Se você pensa em ter mais de um filho, eu colheria mais óvulos. Porque eu já tinha naquela clínica um óvulo da outra clínica. Eu transferi. Tá. Óvulo não, gente, embrião. De uma clínica pra outra. Eu transferi. E eu falei, não, eu quero ter. Ele falou assim, então vamos tentar de novo. Então aí eu colhi de novo. E nessa tentativa de colher os óvulos, eu tirei 23 óvulos. Não, Mulher. gente, pausa. 23. Pensa que na primeira tentativa eu tinha 38 anos. Tinha acabado de fazer 38. Eu tirei 8. Tinha acabado... fiz 39 anos, tirei 23. E na primeira, deu certo. Na primeira vez que você implantou o embrião nessa nova clínica. Nessa nova clínica. Porque a gente fez tudo o que tinha que ter feito, né, gente? Gente, o barato sai caro. Barato sai caro. Sim, com certeza. Ainda mais, como você disse, não é um processo simples. Não porque é. aqui a gente contando parece muito simples. Você Não. vai lá, você toma os hormônios e você faz os exames, chega lá e implanta Não o é, embrião. gente. Mas isso, principalmente pro psicológico da mulher, como você mesmo disse. Eu imagino, igual você falou, pro homem não é tão assim, porque o que eu penso também. Que eu ouço de mulheres, poxa, parece que eu tenho algo errado comigo. Sim. Porque na hora que eu coloco o embrião em mim, é o meu corpo, a coisa não acontece. Sim, é isso mesmo. Bem isso. Tanto que eu falei, deve ter mesmo alguma coisa comigo. E aí tem esse exame novo que surgiu recentemente, que é o KIR. Vocês não vão saber, gente. Dá uma pesquisada aí, KIR. Que é das células, né? Que se você coloca o embriãozinho, a sua célula vai lá e destrói um embriãozinho. Então, é muito importante fazer esse exame também. Esse foi o último exame que esse doutor Gustavo, maravilhoso, beijo, pediu pra eu fazer. E, graças a Deus, tava tudo certinho. Então, são muitas coisas. Não é só colher os óvulos, vamos implantar, vambora. Não é. Gente, é muita coisa. E outra, mais importante, aqui, ó. A gente tem que estar bem na cabeça. Porque das primeiras vezes eu tava bem esgotada, estresse. Então, se o corpo tá lá, cortisol lá em cima, gente, não vai acontecer. Nem naturalmente. Não vai, nem naturalmente, exato. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi, a ficar mais calma, me controlar, a não criar expectativa e colocar na mão de Deus. Tanto que quando a gente foi fazer o exame pra saber, da última agora, pra saber se eu tava grávida, eu e o Gustavo, a gente já se preparou pro negativo ali. É o negativo. Tanto que tem o vídeo dele vendo o vídeo, nem parece que ele tava feliz. Emocionado. Porque ele pegou o teste, ele olhou, ele fez assim, pregnant. E me olhou. Na hora que ele falou, mas numa calmeira. E eu já saí louca, gritando, ai, deu certo. Mas se fosse negativo, a gente ia estar preparado. Ok, Sim. vamos tentar de novo. Sim, isso. sim. O mental, né, influencia muito nesse momento. Confia e entrega. É isso que eu tava fazendo. Exato. Confiar e entregar. Exato. Eu imagino como foi esse período. E aí, o dia que você descobriu que tava grávida, como foi esse dia? Gente, eu fiquei enlouquecida. Porque foi meu primeiro positivo da vida. Isso que eu ia te perguntar. Nos outros nem chegou a engravidar, não evoluiu a gestação. Não evoluiu nada. E aí eu falei, meu Deus. Tanto que eu tenho o teste até hoje guardado no meio da minha Bíblia. Tá lá o teste, aquele teste vai ficar comigo pra quando meu filho crescer. Ó. Eu fiquei, assim, muito feliz, mas com muito medo, porque a gente sabe que as primeiras 12 semanas é difícil, né? Tanto que o meu médico falou, calma, vamos esperar chegar lá nas 12 semanas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tive uma gravidez, assim,
Não vou romantizar, porque hoje em dia não pode romantizar. Mas foi muito boa, sabe? Foi muito bom. Muito bom. Fiquei muito feliz, todo mundo... Eu só contei com 4 meses. Nem pra minha família. Eu tava com tanto medo, sabe? Porque foi tanta... Ai, gente, e outra, a família cansa. Gente, a família cansa, porque eles toda hora... Ih, você não vai engravidar? Nossa, você não vai engravidar? Tanto que eu cheguei e falei, gente, eu não quero mais ter filho. Pra eles pararem de mexer o saco. Então, quando eu engravidei, nem pra minha irmã contei, coitadinha. Nem ela lá em São Paulo, nem ela foi comigo colocar um embriãozinho. A gente pediu pra uma amiga ir junto. Olha que loucura. Mas era o jeito que eu tinha de me proteger, sabe? Eu fiquei com medo dela contar pra um, que vai contar pra outro, e aquela coisa, né? Sim, sim, Então, não. eu esperei, e quando eu contei pra todo mundo, gente, esse bebê foi muito esperado. Eu e o Gu, a gente tá junto há vai fazer 23 anos. Uau. Então, é uma vida, todo mundo esperando o bebezinho. E agora ele tá aqui. Agora ele tá aqui. Tá, e eu sei que foi muita alegria. E que cuidados você teve, principalmente ali no primeiro trimestre? Talvez eu acho que você foi mais acompanhada. Você foi acompanhada pelo NHS já aqui? Ou você ficou acompanhada pelo médico do Brasil? Como foi? Eu fui acompanhada aqui pelo NHS, que gente, eu não tenho o que reclamar. Assim, um serviço muito bom. E eu também fiquei um pouco neurótica, aí eu peguei uma médica lá no Brasil, eu ficava entre os dois, sabe? Se eles me falassem alguma coisa assim que eu fiquei com o pé atrás, eu ia lá e tinha consulta com a minha médica, Ornella, maravilhosa. Assim, foi muito bom, o NHS é um serviço muito bom. Eu acho que as pessoas generalizam muito, sabe? Se houve uma história ruim, já acha que vai acontecer com a gente. Então, eu me preparei pro bom. Se desse alguma coisa ruim, vamos esperar chegar nesse momento. Não adianta a gente antecipar a dor, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu terapeuta. Terapia, gente. Terapia me ajudou muito nesse processo. Quando eu tava pra ir pra... Na 5ª vez, eu contratei um terapeuta pra me ajudar. E foi assim, foi essencial ter um terapeuta pra me ajudar. Sim, sim. É como eu disse, de novo, vou voltar nessa questão. Mentalmente, você precisa estar bem, precisa entender o que está acontecendo, por que você se sente assim. Isso. E um terapeuta, ele abre esse leque para você entender e falar, é por isso que eu me aí sinto você assim. fala, nossa, por que eu não... É verdade. Exato. É maravilhoso. Exato. Maravilhoso. E voltando um pouco do seu pré-natal aqui no NHS. Me fala quando você tomou as vitaminas, eu não sei se você focou no que o NHS te passou, o que ele te apresentou, você usou, né, dessa médica do Brasil? Você trouxe alguma coisa de lá? Como que foi na questão de suplementação? Não trouxe nada de lá, porque eu não queria criar expectativa. Maravilhoso. Então eu falei, quando eu chegar lá, nesse momento, a gente vê o que eu faço. Mas eu comprei aquele Pregnant Care, que todo mundo usa. Muita gente falou que era horrível, muita gente falou que era bom. Meu filho, graças a Deus, lindo, maravilhoso, saudável. Então eu usei a gravidez inteira. Eu segui, sim, tudo que o NHS falou. Não tive nenhum problema. A única coisa que começou que foi quando a gente ficou meio assim, foi quando a gente foi fazer o segundo morfológico. 20 Aí, semanas. tô lá, linda e bela, deitada, vendo a minha barriga. A médica olha assim pra mim e fala assim, você tava de gêmeos? Aí eu falei pra ela, hã? Aí eu pensei assim, ué, não que eu saiba. Ela falou assim, mas eu tô vendo aqui 2 placentas. Isso só no segundo, no primeiro... No primeiro, nada. Porque no primeiro, era o ultrassom que todo mundo ia. No segundo, eu fui pro Fetal Unit. Ok. Porque essa moça ficou tão... Bom, gente, deixa eu voltar pra vocês entenderem, calma. Volta. Deixa eu voltar. Por eu ter 39 anos, é um risco muito grande do bebê nascer com síndrome de Down. Ok? Só que eu já tinha feito a biópsia do embriãozinho. Então, qual a chance? 0. Um dia estava eu plena lá em casa e eu recebi o telefonema do NHS. Eu preciso que você venha no hospital para a gente discutir o seu resultado de síndrome de Down. Ô, gente, eu vou falar um negócio. Esse é o erro deles aqui. Eles assustam muita gente, juro. Eu já tive vários infartos. Eu não morri porque Deus não quis ainda. Porque foram vários infartos. E aí, quando essa mulher falou isso para mim, eu comecei a... Gente, juro por Deus, eu nunca tremi tanto. Era uma tremedeira diferente. Acho que já era da mãe, sabe? Eu falei, Deus, por que eu tô passando por isso? Cheguei até aqui, agora meu filho tem síndrome de Down. Eu pensei isso. Sim. Eu falei, o que eu faço? Eu vou tirar essa criança, eu não vou... Juro, gente, desculpa, mas
essa foi a minha... Não, passa 1 milhão de coisas na cabeça, não é uma resposta óbvia, né? Não, aí eu liguei pro meu médico do Brasil, eu falei, pelo amor de Deus, doutor Gustavo, eles me ligaram, falaram que querem discutir o exame de síndrome de Down. Ele falou assim, mas você já fez todos esses exames, tá tudo bem, teu embrião é 100% saudável, não sei o quê. Mas eu ainda fiquei com aquilo na cabeça, porque eles queriam fazer uns exames comigo. Eu falei, vou fazer. Aí depois o doutor falou, tá tudo bem, não precisa fazer. Eu falei, então tá bom. Então esse aí foi um susto. E aí uma médica, X, sei lá que médica que é essa, me ligou e ela queria conversar comigo sobre a biópsia do meu embrião. Juro. E essa médica, ela era do Fetal Unit, né? E aí eu fui lá, juro por Deus que tá no céu. Tinha ela e uma outra assistente, era igual um podcast. Eu sentei, só eu falava. E elas assim, ó, eu juro. Porque não sei se isso é muito comum aqui no NHS, fazer a biópsia, não sei. Ela ficou assim, chocada. Aí ela falou assim pra mim, você quer fazer as suas ultrações comigo aqui na Fetal Unit? Eu, sim. Porque eu sei que ali o cuidado é redobrado. Exato. Né? Então, eu fiquei maravilhosamente ali, pré-natal inteiro, tendo várias ultrações. Porque, geralmente, aqui na Inglaterra, você tem direito a 2 ultrações. Acho que com... 12 e 20. Gente, eu ia morrer se eu não visse mais o meu filho. Imagina! Não. E outra, se você paga pra fazer um privado, eles não te dão diagnóstico. Eles só olham se o bebê tá bem. Não, eu quero saber de tudo. Eu sou tão louca que quando ela imprimia aquele... As fotinhas? Não! O resultado Report. ali... O report, isso. Gente, eu investigava cada número que tava ali. Juro por Deus. Conheço gente assim. Todo número. E tanto que eu criei um grupo de grávida, né? Você sabe. E aí elas ficam lá loucas, mandando o relatório. Manda pra mim. Manda pra mim que eu vou saber tudo. Dos exames. Aí elas mandavam. Tá tudo bem, fica tranquila. Fiquei louca. Pois é. E aí eu fiquei sendo acompanhada por eles, que foi muito bom. Aí quando chegou na semana 34, aí eles me liberaram de lá. Ali da frente só foi pra baixo, gente. Aí vamos chegar lá depois. Pois é, tá, e você, na verdade, você foi mandada pra essa clínica, então, só porque eles achavam que tinha alguma coisa. Exato. E aí fui fazer ultrassom com ela, que ela falou, vem fazer ultrassom comigo, do segundo morfológico. Sim. E aí eu fui, e aí, tô lá deitada plena, ela falou, você tava grávida de gêmeos? Eu falei, não tô sabendo, não. Não me Ela falou contaram. assim, você tem 2 placentas. Então, o que aconteceu? Praticamente era uma placenta, ela se dividiu e ficou uma placenta aqui, outra placenta aqui. E aí ela falou assim, e o umbigo do seu bebê, o umbilical cord, ele é velamentoso. Tá, o que Que se... raio é isso? Aí eu fui estudar, né? Gente, Dr. Google desceu na gente. Dr. Angel, pode me perguntar, me mandam tudo que eu sei. E aí eu fui estudar, saber sobre o que raio era aquilo. Mas praticamente o umbilical, como é que fala, gente? Cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é mais exposto. Então, as veias estão mais expostas. Vamos supor, num parto normal, eu lá fazendo a força, aquele puxa e vai e sobe, uma veia estoura, é perigo pra mãe e pro bebê. Então eu tinha um umbigo velamentoso e tinha esses 2, como é que fala, gente? Placenta. Isso. Entendi. Mas ela falava, ó, tem um risco aqui por causa disso, ou não, aqui segue. Eles são tão tranquilos, gente. Depois do susto no telefone, foi tudo bem. Aí ela falou, não, tudo bem. Porque até ali, agora eu vou entrar vou falar do parto normal ou da cesárea, né? Até ali eu botei na minha cabeça, eu vou tentar. Porque gente, eu sou muito sensível à dor. Muito sensível à dor. E eu já falei, ai meu Deus do céu, eu não quero passar por essa dor, socorro, Deus. Mas eu vou enfrentar essa dor. Já tinha colocado isso na minha cabeça, né? E aí, quando ela falou isso, ela falou, não, você pode ter parto normal. E aí eu fui falar com a minha médica do Brasil. Ela falou assim, não, umbigo velamentoso, não, você vai fazer cesárea. E aí eu fui ler, realmente, eu comecei a ler. E realmente tem um risco, sabe? Tanto pra mãe quanto pro bebê. E, enfim, nem cheguei na parte da cesárea, gente, já tô contando que eu fiz cesárea. Tem problema não. Já deu um spoiler. Spoiler no final, mas é isso. Tá, e aí, descobriu que foi acompanhado e com 34 semanas foi quando você voltou pro outro hospital, certo? Não, é tudo no mesmo hospital. Tá, pra outra unidade. Outra unidade. Aí eu fui pra essa outra unidade e comecei a fazer os ultrassons lá, até ganhar o bebê.
Mas aí já tava tudo certo. Mas aí, quando você tava com 34 semanas, já tinha comunicado que você queria cesárea, certo? Já, Aí, sim. tá. Com 20 semanas eu já tinha falado. Porque aí eu fui estudar, Você já saber sabia, sobre. Então, desde o começo. Mas eles, na minha primeira consulta, eles me perguntaram o que eu queria. Então, eu achei aquilo legal. Porque, gente, eles me colocaram tanto pavor aqui, né? As mulheres, os relatos que eu já ouvi, que não ia poder fazer cesárea se eu não pudesse, não sei o quê. Eu falei, gente, o que eu vou fazer se eu não quiser? Não, mas eles me ofereceram na primeira consulta, eles já me ofereceram. E aí eu falei, ainda não sei. E aí, quando eu cheguei com 20 semanas, aí foi que eu falei, não, eu quero cesárea. Porque daí já sabia da Eu condição já sabia e da já condição, sabia dos sim, riscos. sim. Eu nem cheguei a falar isso na internet, gente. Nem falei, só falei depois que eu ganhei o TEL. Porque o povo fala tanto na nossa cabeça quando a gente tá grávida. Sabe qual foi o meu maior sintoma da gravidez? Ódio. Pegar ranço das pessoas. Gente, eu tirei metade da minha vida, juro por Deus. Eu imagino. E é muito difícil, porque é o que eu falo. Se você não tem nada pra acrescentar na vida da pessoa... Cala a boca! Exato! Nossa, exato. que raiva, gente. E é isso, se você fala que é cesárea, tem um problema. Acabou. Se você tem parto normal, é porque você vai morrer no parto, porque é que eles não te dão assistência. Não, é incrível, É sério. uma bola de neve, assim, na sua cabeça. Eu nunca tive filho, mas fico pensando, gente, Você nunca coitada teve filho? Não, eu não tenho filho ainda. Pera, mas eu vi o bebê no teu Instagram. Eu cuido de bebês. Ai, gente, eu tô crente que ela tinha uma penca de filho. Eu tenho, mas não é de sangue, é de coração. Ah, tá bom. Enfim, mas eu fico pensando, cara, você já tá passando por uma fase que pode ser, igual você falou, algumas mulheres, como a sua gestação, foi maravilhosa. Mas tem outras que não. Além de tudo, tem isso. Eu peguei ranço, a pessoa fica aqui me enchendo o saco, falando coisa que eu não quero saber. Não, Minhas amigas falam, vem contar a história de relato de parto de alguém. E nunca é um final feliz. Sim. No relato de parto que te contam. Exato. Então, pra quê? Pra quê? Deus que me livre. Não, gente, ranço das pessoas. Aí eu comecei a parar de falar da minha gravidez na internet. Eu só postava barriga, mas eu não falava nada. Nada. Pra ninguém dar uma opinião. Pra não dar opinião, porque eu falei, vai sobrar só eu, meu marido e minha cachorra, no final das contas. Sim. Porque, gente, o povo é chato. Calada vence. Boa. E chegando no final da gestação ali, como foi? Você se sentiu bem? Você teve alguma, não sei, algum problema ali no final? Conta pra gente. Aí foi outro susto. No final da gestação. Aí eu inventei de fazer... Eu fiz uma micareta no chá de bebê do meu filho, né? Não sei se você viu, né? Foi uma micareta aquilo ali. Maravilhoso. Fui fazer o meu chá de bebê do sonho. Eu quero um chá de bebê do sonho. Então, lá. Convidei apenas 50 pessoas. Apenas a banda. Gente, foi uma micareta. E aí, aquele tanto de gente lá, né? Vamos festar, tal. O chá de bebê eu fiz o chá de bebê com 34 semanas. O chá de bebê foi num domingo, segunda, terça. Terça-feira, eu falei, nossa, tô estranha. Quarta-feira de manhã, eu tava muito estranha. Falei, nossa, amor, acho que eu tô doente. Meu marido viajando, na Alemanha. Eu fiquei entre Londres e Alemanha. Meu pai estava aqui, porque ele veio pro chá de bebê. Ok, isso na quarta-feira. Meu pai ia embora na quinta. Falei... Aí eu me conheço, gente. Eu me conheço meu corpo. Graças ao Senhor Jesus. Eu não fico doente, eu não tenho febre, não tenho nada, eu não tomo remédio. Então eu conheço meu corpo. Aí eu falei, não tô esquisita. Aí eu peguei o termômetro, botei debaixo do braço, 38,6. Falei, tô com alguma coisa. Falei, pai, vamos pro hospital. Deixei meu irmãozinho de 11 anos em casa sozinho, cuidando da cachorra. E fui dirigindo pro hospital. Cheguei lá no hospital, gente, parece que... Quando eu cheguei no hospital, eu morri. Ali, eu fiz assim, nossa, fiquei muito mal. E aí, eles foram fazer... Eu fui pra triagem, né? E aí, tô lá esperando, eu tava morta. Eu tava só a carcaça velha. Eu tava lá assim, aí é soro, aí começaram a me dar vários remédios, e eles não sabiam o que eu tinha. O que eu tinha? Gripe aviária. Não! H1N1 produção. Juro, gente, eu achei que ia morrer. Não. Calma que piora. Quantas semanas você estava de gestação? 34. Isso, 34 pra 35. Sim, eu ia fazer 35. Porque foi na quarta, toda quinta-feira eu virava a semana, né? E aí eu tô lá, morta, meu pai lá, coitado, meu pai não falava inglês, meu pai não falava nada. 4 da tarde, eu cheguei lá às 9 da manhã. 4 da tarde, eles falavam assim, vamos ter que te internar. Eu falei, vamos me internar? Vamos internar. Aí eu escutei a mulher falando assim, leva ela pro Labor Ward. Labor Ward, gente. Aí eu falei, deve ser só o quartinho, né? Aí me levaram pra essa sala de parto.
Quando eu entrei nessa sala de parto, eu mandei pedir pra uma amiga vir me encontrar no hospital e mandar meu pai de volta pra casa, porque meu irmão estava lá sozinho. E essa minha amiga, com a glória de Deus, ela é nurse do NHS. Então, é minha espiã. Aí a Ju chegou. Eu falei, Juliana, eles vão fazer cesárea em mim, eu tenho certeza. Por que eu tô aqui? E a mulher gritando do outro lado, tendo bebê. Não, gente. Não, eu tava apavorada. Eu só tô com gripe, gente. Eu tava apavorada. O que aconteceu? O meu coração e o do bebê tava muito acelerado. Eu sentado, meu coração tava 150. O do bebê tava batendo 200. Então, o bebê tava under stress. Então, se não baixasse, eles iam ter que tirar o bebê. Imagina. Eu tava assim, não tô preparada, eu não tenho nada pronto, o bebê vai nascer, o bebê não tem roupa, o bebê não tem o quarto pronto. Meu marido não tá aqui. O meu marido não tá aqui, socorro Deus, eu fiquei apavorada. Aí eu só pensava no meu terapeuta. Entrega na mão de Deus, confia, vai dar tudo certo, respira. Não sofra por antecedência. Aí fiquei lá, tal, mulher gritando do lado, gente, uma cena de horror. Quando foi à noite, eles me transferiram para um outro quarto. Saí do labor ward. Aí eles me transferiram. Gente, labor ward é onde você vai ganhar o bebezinho. A sala de parto. É a sala de parto. Aí eles me transferiram para uma sala, para um quarto privado mesmo, porque eu tava com eu podia passar aquilo para as outras pessoas. Então eu tinha que andar de máscara, todo mundo que entrava no quarto tinha que colocar máscara, enfim. E aí subiu. E aí eles falaram que tava melhorando, né, tal. E aí me deu a minha crise de asma. Eu não tinha asma há mais de 10 anos. E aí eles me colocaram no balão de oxigênio e eu só poderia sair do hospital se eu desmamasse daquele balão de oxigênio. Até aí tudo bem. Quando foi, eu fiquei 4 dias no hospital. Quando foi na sexta-feira, quarta, quinta, sexta. Quando foi na sexta-feira, o médico entrou na sala, eu achando que eu ia embora, plena, linda. Ele falou assim, olha, um dos seus exames de sangue que a gente fez na quarta-feira quando você veio, ele estava um pouco alterado. Que era o exame de funcionalidade do fígado. E hoje... Não, e a gente vai ter que fazer esse exame para poder te dar alta. Aí eu, tá bom. Então, achei que eles iam fazer o exame e já me liberar na sexta-feira. Não, dormi de novo no hospital, gente. Quando foi no sábado, tipo, 3 da tarde, eu não aguentava mais ficar ali dentro daquela sala presa. O médico voltou e falou assim, olha, eu vou te liberar hoje, mas... Você vai ter que, semana que vem, ver a sua midwife e repita esse exame. Repetiu o exame. De 66, o exame foi para 160 e cacetada. A outra ligação de susto. Aí tá, né? Não, até aí tudo bem, fiz o exame. Isso na outra semana, vi a midwife, ela repetiu o exame. No outro dia eles me ligaram e falaram assim, Andy, você precisa voltar no hospital urgente, porque o seu exame deu muito alterado. Eu falei, meu Deus. Já tava treinando a cliente, saí de lá, já fui direto. Tô lá, deitada, aí você vai pro monitor, aquela coisa toda, já tiraram um monte de sangue, aí entra a médica. A luz daquele ser entrou e começou a falar comigo, olha, a gente vai ter que te monitorar, a cada 2 dias você vai ter que vir pro hospital fazer esse exame de sangue. Por quê? Se continuar alto assim, a gente vai precisar tirar o bebê. Aí eu falei, mas por quê? Aí sabe que ela falou pra mim, juro por Deus, ela falou nessas palavras. Eu falei, por quê? Qual que é o problema? Risco, né? Qual que é o risco? Ela falou assim, fetal death, morte do bebê. Nessas palavras. Aí eu comecei a chorar. De novo, já comecei a chorar. Eu falei, como assim? Meu, de 66 pra pular pra 100 e tanto. A gente tira o bebê, não sei o quê, começou a explicar. Aí eu comecei toda semana a fazer esse exame de sangue. Mas graças a Deus, gente, deu tudo certo. Aí eles tiveram que fazer também um ultrassom, né? Pra ver se estava realmente tudo bem. Mas esse foi um outro susto que eu tomei deles, né? Que eles não sabem explicar as coisas direito, meu Deus do céu. Sim. Pra que fazer isso com a grávida? Enfim, gente, eu sou VIP lá no hospital, no Winchton. Todo mundo me conhece. A hora que eu entrava lá era festa. Todo mundo me conhece. Também passou várias temporadas lá dentro. Né? Muita gente! Não, sério, olha. Mas eu amava ir pro hospital. Eu acho que também tem essa questão, né, de estar no hospital. Eu estou sendo cuidado. Tô sendo cuidada, eles vão fazer um ultrassom, eles vão ver que o bebê tá tudo bem, né? Tem aquelas coisas. Acho que quando tá em casa, você fica, será que eu vou? E você fez certinho, né? Fui todas as vezes, Uma não febre, pulei nada. tô lá. Tô lá, hein, gente. É uma coisa que você perde pra dar uma merda ali. Sim, sim. Imagina se você tivesse esperado muito chegar lá com o exame na altura e ninguém Deus sabia me nenhum livre. comparativo antes, Exato, né? não. Eu fiquei com muito medo mesmo. E aí depois você se recuperou, ficou em Eu casa. me recuperei, fiquei indo no médico por 1 mês.
A cada 2 dias eu ia lá tirar sangue. Gente, eu não aguentava mais tirar sangue. Não aguentava mais. Final da gravidez, vamos lá. 38 semanas, vamos agora conhecer o nosso time de médico que vai fazer a cesárea. Eles fazem um assessment com a gente, né? Aí chega esse... pausa, volta. Nesse dia que essa moça falou isso, eu voltei pro hospital 2 dias depois, porque eu não senti o bebê mexer direito. E aí, eu volto pra triagem, falei, olha, não senti meu bebê mexe muito de manhã e eu não senti, eu cutuquei, eu comi chocolate, eu fiz de tudo. Aí você senta naquela maca, bota o aparelhinho, o nenê parece que tá indo pra correr maratona, né? Fazer a mãe passar vergonha. Que isso, gente, juro. Bom, aí nessa eles levam muito a sério quando você fala que você não tá sentindo o bebê mexer. E aí veio um médico e ele olhou pra mim, sério, bem sério mesmo, eu fiquei com medo. Ele falou, vou te dar 4 opções, mãe. Primeiro, você passar a noite aqui no hospital, pra gente ver isso. E eu ainda tava com aquele problema de fazer o exame de sangue. Passa a noite aqui, a gente vai te monitorar. 2, vai pra casa, monitora você mesmo. 3, já marcamos, vamos marcar a cesárea. Juro por Deus, juro. E a 4ª, sei lá qual que era, eram 4 opções. Aí eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque o bebê não mexe. Ele falou assim, você é a única pessoa que sabe o que passa com o seu bebê. Então, a gente leva muito a sério. Ele falou, bem sério, gente. Aí eu pensei bem, eu falei, eu vou pra casa e vou monitorar. Se amanhã ele não mexer, se essa noite ele não mexer, eu volto. A 4ª opção era voltar pro hospital no dia seguinte pra fazer outro monitoramento. E foi isso que eu fiz. Enfim, esse mesmo médico era o meu médico do assessment. A hora que eu vi ele, eu fiquei tão feliz. Aí eu vi ele, aí conversa daqui, conversa de lá. Aí mandou tirar a minha pressão. 13/8. Minha pressão sempre é muito baixa. Ele falou assim, agora a gente tem um outro problema. A sua pressão. Aí eu falei, 13/8, tá ok. Eles levam muito a sério, né? Por causa de pré-eclâmpsia. Aí eu falei, era só que me faltava no final da gravidez eu ter pré-eclâmpsia. Aí eu virei a louca da maquininha Da pressão. Gente, eu acordava a pressão, eu andava um pouquinho a pressão, então eu fiquei medindo a pressão o tempo inteiro. Teve algumas vezes, sim, que deu 13/8 em casa, aí eu fiquei apavorada. Eu falei, calma, respira, tá tudo bem. 13/8 ainda é ok. Mas pra eles aqui no NHS, não é. Eles já consideram, né? Acho que é porque gestante, né? Gestante. Exato. E aí, mas enfim, no final da gravidez, ali, deu tudo certo. Eles falaram que não precisava tomar medicamento. E foi lindo, perfeito. Tá. E aí, você conheceu o time que ia fazer o seu parto. Eram 2 pessoas, né? Que eu não vi eles no dia do parto. Aí, eram outras pessoas, não eram eles. Tá, e como você se sentiu? Como foi esse dia que você foi conhecer? Eles passaram segurança? Você achou que não, realmente é o caminho que eu quero seguir? Apesar que, né, você já tinha decidido. Eles passam segurança, mas também passam medinho, né? Porque você tem que assinar vários termos. Eles falam, a cesárea pode acontecer da gente cortar a sua bexiga e de 10 mil uma morre. É nesse nível. E eles falam real pra você ter consciência. Tem certeza que você quer fazer isso? Ok, eu quero. Gente, não é possível, vai acontecer comigo, né? Mas, não, foi muito bom. Eles explicaram tudo. E é até importante, porque lá na hora, né, do parto, vamos supor, se acontece alguma coisa, eu perdi muito sangue, por exemplo. Não perdi, eu tô dando um exemplo. Sim. Eles apertam o botão e entra aquele time inteiro dentro da sala. Então, eles falam, olha, não se apavore, não se assuste se isso acontecer. Não sei se vocês conhecem a Bárbara Brunca, a minha amiga, ela é uma influenciadora, e na cama, ali na hora de ter o bebê dela, nasceu o bebê, ela teve um infarto. Então, eu fui com aquilo na minha cabeça. Ai, Jesus de misericórdia, eu juro por Deus. Ela era a única pessoa que eu pensava na hora do meu parto. Nem no meu filho eu pensava. Eu só pensava na Bárbara, no que ela me contou. Ave Maria, Deus o livre e guarde. Mas, enfim, não é comum acontecer, gente. O caso dela é um caso à parte, tá bom? Sim, mas não tem como. Eu acho que é sempre... Porque a gente tá falando, a gente parece que só vem a história ruim na cabeça na hora. Ruim. Porque nós, seres humanos, a gente tende a focar só no negativo. A gente não olha no positivo. É catastrófico, é naturalmente. Incrível. É só no negativo. A gente nunca vê o positivo. A gente não adianta, a gente sempre olha aquilo. E naquele momento que você já sabe. Porque assim, é normal você ter que assinar termos quando você vai fazer uma cirurgia. Sim. Porque não existe um 100% vai dar tudo certo. Exato. Ninguém conhece o seu corpo até começar a fazer a cirurgia. Sim. Enfim, pode reagir de várias formas.
E aí, chegou o dia do parto. Você marcou tudo, Aí se tá, preparou. me preparei, acordei, chorei horrores, a minha barriga, eu ia perder minha barriga, a louca. Chorei, gente, chorei muito. Mas eu fui feliz, fui confiante, levei minha santinha, orei muito. E aí, não, gente, pausa, esqueci do outro problema. Outra coisa que Mais aconteceu. uma ligação que ela teve da Sim, outra ligação. O meu parto tava marcado pro dia 30 de janeiro. Ok. No dia 28, eles me ligaram. A gente queria saber se a gente pode marcar o seu parto para amanhã, mudar a data. E como eu falei no começo, eu sou aquela. Não, me preparei pra quinta. Tem que ser na quinta. Aí eu comecei já a chorar. Falei, como assim? Porque eu sou a louca do sol. Porque eu vi que na previsão do tempo, quinta-feira era um dia lindo. E na quarta-feira tava um dia cinzento. Eu falei, não Meu me filho não recuso. nasce num dia desse. Eu falei, meu filho não vai nascer no dia cinzento, meu filho vai nascer na quinta-feira. Eu falei, mas eu tenho a opção de manter o meu dia. Ela tem, que vai estar muito mais busy, não sei o quê. Ela, olha, eu vou te dar 10 minutos pra você pensar. Aí ela desligou o telefone, aí eu comecei, eu sou dessa, eu falo, ai, gente, se ela me ligou, é um propósito de Deus, que é pra tocar mesmo, eu fico nessa loucura. E aí eu botei na minha cabeça, ok, vamos seguir amanhã. Ah, que louca. Aí ela me ligou, a hora que ela me ligou, eu tava chorando. Aí eu não conseguia nem falar. Eu tava, ela, calma, mãe, vamos manter quinta-feira, tá tudo certo. Eu, não, mas eu tô feliz de trocar, tá tudo bem. Ela, não, vamos trocar, você quer um dia ensolarado, então vamos manter. Você tinha falado isso pra ela? Falei, tá só, eu quero na quinta-feira. A louca. E aí eu levei esse pequeno susto de ter que antecipar, né? Eu não tinha preparado nada. Mas foi uma experiência muito boa. Eu cheguei 7 da manhã lá, e aí eles me levaram pra essa sala, que só tinha eu e uma outra moça. Uma sala enorme, mais ninguém. Então eu me senti em casa, né? Aí fiz vários vídeos, brincando, sabe? Fazendo essas gracinhas pra gente postar depois. E aí veio o anestesista. Gente, o meu anestesista, ele era grego, mas ele era de Deus. Ele era Deus. Ele não soltou a minha mão. O tempo inteiro. Ai, que amor de homem. Meu Deus do céu, tem que voltar lá pra agradecer ele e levar um presentinho. Enfim, e aí ele veio conversar comigo, tudo sobre a anestesia, né? E beleza, aí ele veio, aí veio essa midwife, aí me levou, eu fui andando pro centro cirúrgico. Cheguei lá no centro cirúrgico, gente, aquele tanto de luz. Falei, cheguei no céu. Aquele tanto, mas aquela, assim, ó, essa luz assim, bem forte. Tinha umas 10, 12 pessoas dentro daquela sala. E cada um começou a se apresentar. E eu, desesperada, pensando só na tal da injeção que eu ia tomar nas costas. Eu não conseguia. E todo mundo se apresentando e eu chorando. Aí meu marido, fala, nice to meet you. Nice to meet you. Chorando. Desesperada. Aí cada um se apresenta, cada um tem uma função lá dentro. Assim, achei muito bom. Profissionalismo deles, assim... Gente, não temos o que reclamar. Foi perfeito. Fiquei tensa, assim, na hora da injeção. E tensa o tempo inteiro, achando que ia ter um infarto. Igual a Bárbara Brunca teve. Mas não, graças a Deus. Mas teve uma hora que eu comecei a sentir um pouquinho de falta de ar. Eu falei, tô tendo. Vai começar aquela coisa assim, uma coisa... Aí eu só focava na minha respiração. Mas enfim, a injeção foi tranquila. A gente não doeu. Fiquei quietinha. Como eu tava chorando e eu fazia assim, ó... Eu achei, meu Deus, se eu fazer assim na hora... Vai furar tudo. Vai furar e eu não vou andar nunca mais. A louca. Acho que todo mundo tem essa sensação, né? Gente, que pavor daquela injeção, medo. Mas não doeu, foi super tranquilo. Eles me deram um travesseiro, eu abracei assim o travesseiro. Mas, gente, a gente se sente nada. Você não... Vulnerável, né? O que é isso? Credo, é horrível, a sensação muito ruim. Mas, enfim, aí deitou lá, aí já tava aquela cortina, assim, né, na minha frente, o meu maravilhoso Deus do meu lado, o anestesista, o tempo inteiro falando comigo. O meu marido atrás de mim, que eu achei que ele ia cair duro, porque não pode ver sangue. Não, mas ele foi, ó, fiquei impressionada. Foi bem bonito, aí teve uma hora, né, que estavam lá, você não sente nada, eu só sentia eu assim, ó. Porque, né, assim, e eles tiraram o Theo com forceps. Eu nunca ouvi falar na minha vida que usa forceps numa cesárea. Eu juro, foi a primeira vez. Porque ele tava muito encaixado. Ele tava lá, ó. E aí, teve que ter uma ajudinha. Mas ele não machucou ele nem nada. Sim. E aí, na hora lá do parto, o anestesista olhava assim por cima da cortina. E ele, ai, ele é cabeludo. Porque já começou... Eu falei, sério que ele é cabeludo? Porque eu tive heartburn a gestação inteira. Como é que fala?
Queimação? Queimação, Jesus amado. Eu não esperava um filho careca, porque quase morri disso. E aí ele falou, nossa, ele é cabeludo. Eu falei, eu quero ver, calma. Aí eu escutei alguém gritar assim, baby's out. O bebê tá pra fora. Aí eles abaixaram a cortina, trouxe o bebê assim pra perto. Não pode tocar no bebê, eu não sabia. E eu botei a minha mão. Já se mexeu, já. Não, já botei a mão assim, ó. Aí o anestesista pega a minha mãozinha assim, bem calmo. Mãe, não pode, não pode. Mas assim, foi lindo, experiência muito boa. Depois eles me levaram pra... E o bebê... O que eu achei ruim, eu não sei se é em todos os casos. Quando vai cortar o cordão, não corta ali. Eles cortam. Você chegou a pedir pra você poder cortar depois? Sim, até porque no grupo de grávida todo mundo contou o mesmo relato. Aqui eu acho que eles não têm esse hábito que a gente tem, né? Do pai cortar ali com a placenta, né? Eu já vi, eu nunca vi alguém que fez cesárea, mas parto normal eu já vi o próprio pai Parto cortando. normal, sim, mas na cesárea não. O Gu cortou, eles cortaram, levaram o bebê, aí ficou um pedaço assim de cortão. Aí eles deram pro pai cortar o pedaço. Aí, tipo assim, oh não. E foi engraçado, porque a mulher falou assim, ai pai, quer cortar? Ele falou, não, você já cortou, né? Ele falou, você já cortou, né? Então, esse foi um lado ruim, que a gente queria cortar, né? A gente cortou, mas cortou de um jeito diferente. E ele não veio direto pro meu peito. Demorou um pouquinho. Eles tiraram o bebê, limpou ele primeiro, aquela coisa, depois que ele veio pro meu peito. Então, demorou um pouquinho pra ele vir pro meu peito. Mas você não teve nenhuma complicação na cesárea? Nada, tudo tranquilo, gente, graças já foi... a Deus, não tive nada. E eu tava com isso na cabeça, porque quando eu coloquei silicone, foi uma experiência muito ruim. Eu senti muita dor. Eu andava, assim, corcunda, assim, ó, parecia corcunda de Notre Dame. Aí eu fui no médico, ela falou, não, operei suas costas, por que você tá andando assim? Foi horrível. Então, na minha cabeça... Ia ser igual. E ainda mais aqui. Eu falei, eu vou andar assim, como que eu vou pegar essa criança? Vai ser um horror. Fora os relatos que a gente ouviu, né? Então, eu já me preparei pro pior. Falei, vai ser horrível e é isso. Foi perfeito. Primeiro dia eu tava andando, a louca já tava lá tomando banho no hospital sozinha. Andei pra lá, andei pra cá. Não tive nada. Assim, gente, essa é a minha experiência, tá? De outras pessoas pode ter sido diferente. Mas eu acredito também, pelo fato de eu ser uma pessoa muito ativa, treinar. Olha, o que eu vi que me ajudou muito foi o meu core fortalecido. Porque o meu core e as minhas pernas. Então, quando eu ia baixar, eu usava a força das pernas para eu poder subir. E quando eu tava deitada assim, que eu tinha que fazer assim, eu usava a força do meu core. Então, isso influencia muito. Se a pessoa é uma pessoa sedentária, não treina, não faz nada da vida, faz uma cesárea, gente, desculpa, você vai sofrer. Sim. Isso é muito importante. Você tem que se movimentar, porque senão... Imagina lá na velhice, como é que vai ser? Com certeza, né? Com certeza. E aí, o pós-parto? Foi pra casa? Ficou quanto tempo no hospital? Como foi? Foi tranquilo pra você? Mais um susto! Aí, eles me enfiaram uma sonda. Nunca tinha colocado sonda na minha vida, gente. Colocaram essa sonda em mim, e aqui, né, em UK, você só vai pra casa depois que você faz xixi. No Brasil é número 2, né? Aqui xixi é até mais fácil. Porque o número 2, ele vai demorar. Por causa da anestesia, o seu organismo, ele demora pra voltar, né? Ele tá meio que dormindo. E aí, colocaram essa sonda em mim, né? O Theo nasceu na quinta-feira, então, tecnicamente, eu ia passar uma noite no hospital. Aí, quando eles me colocaram a sonda, era 9 da manhã. Quando foi 6 da tarde, eles tiraram a sonda. E aí, a midwife falou assim, nas próximas 6 horas, você precisa fazer xixi pra poder te liberar pra ir embora. Gente, o xixi tava lá na porta. Lá. Eu sentada lá no vaso, o xixi lá, mas não saía. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, será que eles costuraram o meu canal? A louca. Porque era uma sensação que eu queria muito fazer xixi, mas não saía. Eu não tava entendendo. Me enfiaram a tal da sonda de novo, gente. Me enfiaram a sonda. Aí ele falou assim pra mim, vamos colocar essa sonda de novo. Às 4 da manhã, a gente vai tirar. E no período de 6 horas, você precisa assistir. Se não, você vai embora com a sonda e você vai ficar 7 dias com a sonda. Aí eu falei, Deus que me livre. Esse xixi vai sair agora. Por quê, gente? O que é ruim? Porque você tá sangrando. Você não consegue colocar calcinha nem nada. Eu coloquei aquela calcinha horrorosa de absorvente. Então, o caninho meio que tava dobrando, sabe? O xixi não tava passando no catéter ali. Então, eles pediram pra eu tirar. Então, você fica com aquele absorvente de elefante enorme.
E aí, você tem que segurar no meio da perna, porque não tem como colar aquilo, gente. A sonda ali, então é uma coisa muito desconfortável. E eu falei, Jesus amado, me ajuda a fazer xixi. Então, eu passei, juro por Deus, a madrugada inteira bebendo água e andando no hospital, pra cima e pra baixo, pra poder estimular. Aí, quando deu 4 horas, veio a nurse lá, a midwife, tirou. E eu dá ali na água, ó, bebe água. Aí fui no banheiro. Eu sentei, mas foi uma enxurrada, assim. Eu falei, glória, amém. Mas não bastasse. Ela falou, você mais um xixi. Eu falei, tá bom. Bebe água. Ah, se sai um, sai 2, né, gente? Uhum. Aí bebi água e foi de boa. Aí no sábado só eles me deram alta. Eu tava bem, eu tomei banho no primeiro dia, tomei banho no segundo dia. Eu não senti dor, graças a Deus. E eu tenho alergia a codeína. Você não pode tomar, então? Não, eles me deram paracetamol. Mas daí tudo bem, porque eu não tive dor, graças a Deus. Não sei como, porque eu sinto muita dor. Não sei, eu sentia desconforto, sabe? Tipo, ardido, quando eu ia fazer força. Mas dor, igual eu senti dos seios, não. Fui pra casa, linda, maravilhosa. Já me preparei pro pior puerpério da vida. Me preparei. Porque as pessoas... Não, chegou gente e falou, você precisa estudar o puerpério. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que o hormônio vai cair, que não sei o quê. Eu fiquei assim, ok, eu vou contratar alguém pra me ajudar. Porque vai ser 40 dias de inferno na minha vida. Eu juro! Gente, essa é minha história. Sim. E aí, contratei essa moça pra me ajudar 3 vezes na semana. Já na sexta-feira eu falei, não precisa vir, não. Gente, não tinha o que ela fazer. Tava tudo tranquilo, o bebê era calmo, a casa tava limpa. Eu comecei a pedir marmita pra não ter que cozinhar, ter esse estresse. Então, assim, o meu puerpério foi perfeito. Eu não senti como é que fala? Os hormônios, eu não fiquei doida, eu não senti nada disso. Não sei, não senti, gente. Talvez por conta que eu tomei tanto hormônio por causa dos tratamentos. Sei lá, que o meu corpo já tá calejado, não sei. Então, eu não tive... Foram 40 dias pra mim, assim, super tranquilo. Graças a Deus, meu marido me ajudou. Eu acho que isso é muito importante, o parceiro ajudar. Então, a gente divide a tarefa ali, sabe? E acho que hoje é o meu último dia de puerpério, na verdade. Olha. Tô livre, gente. Tô de alta. Tô de alta. E foi, assim, super tranquilo. Sangrei bastante. Aí era, tipo, sangra agora, daqui 3 dias volta. É uma coisa bem louca que... Não sei o que se passa no meu corpo, se eu tô ovulando, se eu não tô, se eu tô menstruando, se é indo o sangue do útero. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Posso engravidar? Não sei. Continua aqui. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Eu acho que é legal falar do puerpério. Como primeiro você se preparou, sabia que poderia acontecer. Sim. Então você já foi com aquela cabeça, tá, pode acontecer. E quando você chegou ali, falou, tem nada. O que acontece é que muita gente, ela... Além de não levar a sério, talvez a pessoa nem se prepara. Acha que, não, vai dar tudo certo, tudo certo. E às vezes tá, né? Às vezes, sim. São pessoas e pessoas. Mas como você se preparou, acho que tem esse lado também. Nem é tão ruim. Tô aqui. Até meu marido, gente, pelo amor de Deus, ele fala... Juro. Ele fala assim, ele me chama de D. Se esse 1 mês foi assim, vencemos. Porque eles falam que o primeiro mês é o pior, né? E foi super tranquilo. Realmente foi tranquilo. Gente, se eu contar que a minha casa tá mais limpa agora do que antes... Porque agora eu tô em casa, o bebê dorme, eu vou fazer alguma coisa, senão eu vou ficar louca. E eu produzi horrores nesses 40 dias. Eu fiz várias coisas, já organizei várias coisas. Porque, gente, o bebê, ele te consome 24 horas. É a mãe. É a mãe. Não é o pai, é a mãe. Eu tô amamentando, então o bebê tá ali, ó. E aí, o bebê não mama agora, você tem que tirar leite, senão o peito explode, tem essa coisa toda. Então, quando o bebê dormia, eu focava em mim. Eu ia produzir, eu ia me sentir a Índia de antes, entendeu? Sim. Eu não quero perder aquela essência que eu tinha. Agora que eu sou mãe, eu vou parar de fazer as coisas. Não. Um monte de gente me escreveu e falou, nunca vi isso na minha vida. Sim, eu falei, né? Você chegou aqui, eu falei, essa mulher... Gente, só pra você saber, ela tem um bebezinho de 6 semanas em casa. Não, a minha amiga me escreveu e falou assim, Angel, você tá produzindo mais que 99% da população no puerpério. Tipo, e as midwives também, elas iam em casa, elas falavam. Gente, eu tô bem. Então, assim, eu me preparei pro pior, que deu tudo certo e é isso. Mais uma vez, como você já falou, gente, essa história é da Angel. Exatamente. Ela está só relatando, está falando que todo mundo tem que ser assim, que vai ser assim. Não tô romantizando, gente. Tem dias difíceis? Tem. Tem um dia lá que você ganha na loteria de madrugada, que você passa na madrugada inteira. Tem esse dia também. Mas, assim, a maioria do tempo foi tranquilo.
Foi Sim. super tranquilo. Bem legal ouvir esse lado, né? Que não tem a demonização da maternidade Nossa nem gestação. senhora, exato. Porque hoje em dia você não pode falar nem que... Se você falar que você tá morrendo, ai, que exagero. Ou se você falar que não, deu tudo certo, tá romantizando. Hoje em dia não pode falar nada. Sim, hoje o normal não pode ser mais. Não né? é normal, rola, gente. Falar a verdade não pode. Hoje em dia tá chato, né, gente? É muito chato. Angel, eu amei ouvir sua história. E pra gente terminar... Não quero terminar! Nem eu. Não vou dar mais! Muito bom. Eu sempre falo, pra vir de novo tem que fazer outro filho. Ave Maria, socorro, Deus. Eles falaram só daqui 1 ano, tá? Daqui 1 ano eu Tem volto. tempo, então. E qual conselho você daria, assim, pra quem quer engravidar ou já tem filho aqui no Reino Unido? O que pra você, assim, realmente foi... Nossa, ainda bem que eu pensei nisso, ainda bem que eu mudei a mentalidade, ou o que você fez aqui que te ajudou nessa jornada? E tem te ajudado, né, como mãe? Sim, primeiro lugar, é que o meu caso é um caso à parte, né? Eu engravidei de FIV, então, se você tá aí tentando engravidar naturalmente e não consegue, eu aconselho você procurar um profissional, né? Fazer o exame antimileriano, porque é dali em diante que você vai dar um passo na sua vida. Agora, se você engravidou naturalmente, tá grávida agora, não escutem as pessoas. Viva a sua história, a sua maternidade. Porque a gente ouve tantos relatos que isso mexe muito com a gente fica com aquilo na cabeça. Então, tenta, assim, obrigada, mas não absorve aquela informação, porque aquela informação é daquela pessoa. Tipo, o que eu tô te contando aqui agora é meu, entendeu? Não é que vai acontecer com todo mundo. Mas confia, entrega, não escute essas pessoas, porque tem pessoas que exagerada, gente. Desculpa, tem muita gente exagerada. Então, tenta bloquear um pouquinho, sabe? Foca no seu bem-estar, coma bem, caminhe bastante. Agora, durante a gravidez é muito bom caminhar. Então, foca só em coisas boas. Eu diria isso. Perfeito. Muito obrigada. Tô muito feliz de ter te recebido aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente! Ai, maravilha.